O copo de café já vazio, restando apenas gelo, foi jogado na lixeira próxima ao corredor que levava ao elevador. Antes de sair do prédio, ela pegou as chaves do carro, preparando-se para ir até seu veículo. No entanto, antes que pudesse alcançar a saída do estacionamento, uma mão repentinamente segurou a sua. Estacionando no segundo andar de novo? Já falei para você fazer o cartão de estacionamento VIP, disse Aiwarin, que a seguiu mesmo depois de vê-la se despedir para voltar ao trabalho. Ela não conseguia evitar de cuidar dela, mesmo que à distância. Toda vez que venho, acabo saindo antes. Ainda não tive tempo de fazer. Ela respondeu, surpresa por vê-la ali, mas tentando se justificar. Não demora tanto assim. O sistema aqui é bem rápido. Você trouxe sua identidade, certo? Ah, então vem comigo, disse ela, segurando sua mão e a guiando até o balcão de atendimento no segundo andar. Como era um trajeto curto, não custava nada ir a pé. De qualquer forma, ela sempre estacionava ali, mas admitia que a comodidade de parar no primeiro andar seria melhor do que subir mais um nível. E por que estamos andando de mãos dadas assim em público? Perguntou Maévica, seguindo Aiwarin de perto. Melhor soltar, já é estranho o suficiente termos vindo juntas. Já disse que não me importo mais. Não quero me importar. Pelo menos poderíamos esperar até o leilão acabar. Mas isso me sufoca. Aiwarin apertou a mão dela e a puxou para andar mais rápido. Só quando chegaram ao balcão de atendimento, ela finalmente soltou. Maévica é uma das participantes do leilão da Superior e deseja usar o estacionamento do primeiro andar. Claro. Por favor, me forneça sua identidade e preencha este formulário com a marca, modelo e placa do seu veículo, disse a atendente com um sorriso, entregando-lhe um pequeno papel. Maévica pegou a identidade na bolsa e a entregou à atendente. Pegou a caneta, anotou as informações do carro e devolveu o formulário. Ao levantar o olhar, viu Aiwarin encostada no balcão, observando-a fixamente. O que foi? E por que está aqui comigo? Você não estaciona no primeiro andar. Estou preocupada. Eu queria te acompanhar até o carro, mas você não deixou. Não precisa disso. Não tem mais ninguém me seguindo. Como pode ter certeza? Eu não confio. Agora ninguém pode mais te incomodar. Você é minha. Ninguém pode se meter. Ei, Maévica murmurou surpreendida. Sem pensar, deu um leve tapa no quadril dela. Ah, então estamos nesse nível de intimidade agora? Aiwarin riu. Ela notou que a atendente estava ocupada mexendo no sistema e provavelmente não ouvira a conversa. O que será que vão pensar de nós? Para com isso. Você que fica falando essas coisas sem sentido. Quem disse que sou sua? Você mesma. Ela sorriu. No começo eu só queria ajudar. Agora eu me preocupo. E tenho ciúmes. Maévica ficou sem palavras. Ciúmes? Aqui está, disse a atendente, devolvendo a identidade junto com um cartão prateado. Seus dados já foram registrados no sistema. Agora você pode estacionar no primeiro andar sem problemas. Obrigada. Maévica guardou os cartões na bolsa. De fato, o processo foi rápido, assim como Aiwarin dissera. Tão rápido que encerrou a conversa estranha que estavam tendo. Viu? Rápido, né? Agora, com o cartão VIP, você pode ficar mais tranquila. Eu também, já que não precisarei te acompanhar toda vez. Além disso, os seguranças ficarão atentos. Mas hoje eu ainda vou te levar até o carro. Faça como quiser. Maévica desistiu de insistir. Na verdade, ter alguém cuidando dela não era ruim. Só que o jeito persistente de Aiwarin a fazia baixar a guarda aos poucos. Ou talvez, no fundo, ela também quisesse passar mais tempo com ela sem se preocupar com nada. Passar um tempo juntas em público assim, mesmo que fosse por um curto período, sempre havia algo que fazia seu coração acelerar. Aiwarin a tratava bem. Muito bem. Tanto que, por um instante, Maévica quis que ela segurasse sua mão e acompanhasse até o carro. Mas era só um pensamento. No Greater, aquilo poderia ser arriscado demais. Ainda havia outros lugares onde poderiam passar tempo juntas sem chamar atenção. Mesmo assim, suas preocupações não eram infundadas. Do outro lado do salão, o secretário de seu pai a viu. Ele não conseguiu esconder sua surpresa ao perceber que a filha do chefe estava acompanhada de Maévica, alguém que ele conhecia bem. Eu já avisei. Vou ao escritório assim que possível. Ele disse a Athit que o encarregara de tratar de alguns assuntos com um importante executivo. Porém, ao ver Maévica se afastando, ele hesitou e rapidamente mudou de ideia. Ah, Sr. Athit, nada não. Nos falamos no escritório. Enquanto isso, Aiwarin dirigia até um prédio próximo ao escritório da Superior. Maévica havia deixado o carro lá e caminhado até ali de propósito.
Já avisara a segurança que talvez deixasse o carro estacionado durante a noite para que não informassem seu pai caso ela não voltasse para casa. É a primeira vez que venho te buscar no meu carro, né? Aiwarin comentou quando Maevika entrou no veículo. Normalmente sou eu que entro no seu. Nunca fomos para lugar nenhum juntas de verdade. Pois agora estou aqui. Para onde quer me levar? Maevika afivelou o cinto. Ótimo! Vou te levar para um dos melhores restaurantes tailandeses. Aiwarin sorriu e acelerou. Ela sempre achou que dirigia bem, mas com Maevika ao seu lado queria impressioná-la ainda mais. O restaurante era elegante, com painéis de madeira esculpidos e pinturas artísticas de tons suaves. As cadeiras eram forradas com tecido fino, dando um ar sofisticado ao ambiente. Lugar bonito. Já trouxe alguém para um encontro aqui antes? Maevika perguntou, observando a decoração. O quê? Claro que não. Aiwarin riu, empurrando um copo d'água para mais perto dela. Já disse que nunca namorei ninguém seriamente. Por que eu traria alguém aqui? Então só bebia com alguém antes de seguir para outro lugar? Você está falando do que vamos fazer hoje? Aiwarin sorriu de forma provocativa. Estou falando das outras pessoas. Maevika bebeu um gole de água, tentando esconder o rosto. Só tem você. Eu costumava sair para beber, mas nunca trouxe ninguém para um encontro de verdade. Você é a primeira, e a única com quem quero sair quantas vezes for possível. Maevika mordeu o lábio. Isso é verdade? Não tem visto mais ninguém além de mim? Com você por perto, porque eu precisaria de outra pessoa. É bom que seja assim. Não aceito traição. Então quer dizer que já estamos namorando? Não é isso. Ela desviou o olhar. Então me dá uma resposta clara. Quero passar tempo com você de verdade. Ir a jantares, ao cinema, viajar. Que tal irmos à praia? Maevika sorriu. Um encontro como esse não é suficiente, né? Vamos, sim. Aiwarin ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas logo sorriu. Vamos. Você está falando sério? Maevika perguntou suavemente, também com um tom sério. Se eu estiver falando sério, você acreditaria? Eu. Era uma pergunta difícil de responder diretamente. Embora tivesse uma resposta em mente, ficou hesitante em dizê-la. Por que isso é tão complicado? Não estamos abertas a mulheres, certo? Ou ainda acha que ela é uma concorrente que não pode ser namorada? Ou a verdadeira razão é ter medo de que ela esteja apenas brincando com você como quando estava com outras pessoas? Não. Há uma razão. E essa é a surpresa de se conectar com Aiwarin assim. Ela tem uma imagem que muitos acham que está em um nível elevado, destacando-se. Mesmo sendo de um nível semelhante, ainda fica a pergunta de por que alguém como ela se interessaria de verdade por Maevika. Vou perguntar de novo. Você está falando sério? Maevika decidiu repetir a questão. Como você quer que eu responda? E se eu recusar? Recusar? Aiwarin fez uma expressão de descontentamento. Então vou procurar outra mulher para tentar sair. Pode ser que encontre alguém que me faça gostar mais do que você. Ela disse isso de forma sarcástica, mesmo não pensando realmente assim. Não, não faça isso. Maevika ficou mais envergonhada. Por que não? Sou uma mulher solteira. Já disse que não posso estar em um relacionamento escondido. Ah, então você está namorando comigo agora? A expressão de Aiwarin mudou para um sorriso suave. De forma alguma. Quero dizer, eu estava pensando em recusar, mas estou começando a me sentir desconfortável. No final, suspirei e parei de pensar, falando lentamente. Não sei o que estou com medo. Estar nesse ponto me faz pensar muito sobre família, trabalho e negócios. Só sinto que vai ser cansativo. Só de pensar já me cansa. Por que eu não sinto isso? Acho que você não deveria pensar nisso. Pode não ser tão difícil assim. Pode ser difícil agora, mas logo passaremos por isso. Se um de nós vencer a licitação. Se eu ganhar, vou te apoiar, ok? Aiwarin falou com um tom suave e um sorriso. Me apoiar? E se você ganhar? Depende se você quer me apoiar. Ela levantou o copo e tomou um gole. Não deve ser tão difícil. Maevika desviou o olhar. Agora, sua mente estava confusa. Ela viu um grupo de mulheres sentadas a uma mesa não muito longe e, de repente, pensou que Aiwarin poderia sair com alguma delas e não com ela, o que seria decepcionante. Ela se perguntou por que a mulher de Aiwarin teria que ser outra pessoa quando ela escolheu. Se Aiwarin realmente quisesse se comprometer com ela, isso seria uma grande sorte. Aiwarin tinha um lado adorável. Talvez ela ainda não tivesse muitos momentos diversos para mostrar outras facetas, mas sempre cuidou bem de Maevika. E se elas passassem mais tempo juntas, certamente seria ainda melhor. Essa mulher forte não agiria assim com qualquer um,
mas a tratava de forma especial. Se ela fizesse isso com outra pessoa, Maevika com certeza ficaria com ciúmes. Então, eu realmente gosto dela assim? Eu definitivamente preciso encontrar uma resposta. Vamos viajar para algum lugar juntas? De repente, Maevika se ofereceu com um sorriso. Aiwarin. O que você disse? Aiwarin olhou confusa, sem ter certeza se havia ouvido corretamente. Um encontro assim não é suficiente, certo? Ela riu. Vamos encontrar um tempo para ir à praia. Eu quero ir à praia com você. Praia? Aiwarin levantou as sobrancelhas, surpresa ao ouvir o convite. Então sorriu. Claro, vamos. Eu vou ficar no seu hotel, como se estivesse passando a noite no seu apartamento. Quem está roubando tempo agora? Maevika disse assim que Aiwarin estacionou o carro no estacionamento que ela costumava usar. Você estava prestes a dizer apartamento da namorada. Aiwarin riu. Você quase disse isso agora. De jeito nenhum. Maevika balançou a cabeça rapidamente, mesmo sabendo que estava prestes a dizer exatamente isso. Foi a primeira coisa que lhe veio à mente, mas ela se deteve antes de pronunciar namorada e trocou por outra palavra. Se você vai dizer, diga. Diga que está no apartamento da namorada. Assim que provocou, Aiwarin ficou ainda mais animada. Ela queria que Maevika falasse diretamente com ela, mas às vezes ela era adorável, como uma mulher que estava sempre prestes a dizer o que pensava. Não estamos namorando, afinal. É verdade. Então você gostaria de ser minha namorada? Aiwarin aproveitou a oportunidade e tirou o cinto de segurança, inclinando-se para olhar nos olhos de Maevika, sorrindo, enquanto esperava ouvir o que ela tinha a dizer. Precisamos passar mais tempo juntas primeiro, Maevika respondeu de forma um pouco séria. Ela não estava se esquivando como antes. Estava apenas sendo mais racional. Certo. Eu também acho isso. É por isso que quero sair mais com você. Agora precisamos encontrar mais tempo um para o outro. Ou seja, mais do que só a noite. Ela fez um som de brincadeira e Maevika franziu o rosto. Aiwarin notou a expressão que não costumava ver e trocou seu sorriso travesso por um sorriso afetuoso. Então, puxou Maevika para mais perto e beliscou sua bochecha levemente. Fofa? O quê? Antes que Maevika pudesse terminar a frase, Aiwarin selou seus lábios, a beijando. Assim que os lábios de Aiwarin tocaram os dela, Maevika se perdeu na sensação. Ela deixou Aiwarin beijá-la até que estivesse satisfeita. Quando Aiwarin se afastou um pouco, Maevika também se afastou, aceitando o beijo novamente. As duas se beijavam no carro, sem conseguir esperar até chegarem ao quarto. O desejo entre elas era difícil de resistir. Uma vez que uma começava, a outra queria corresponder. Ambas ansiavam uma pela outra, de modo que não conseguiam distinguir o que era desejo e o que era um bom sentimento. Ou talvez as duas partes estivessem se misturando. Se nos encontrarmos mais, você verá o quanto eu sou adorável, Aiwarin disse ao se afastar dos lábios. Sou uma implicante, não sou? O quê? Você é implicante também? Ou nunca implicou com ninguém? Maevika riu. Eu já implicava com minha mãe e um pouco com meu pai, de vez em quando. Nunca namorei ninguém de verdade, então nunca implicava com um namorado, certo? Então, quando eu tiver um namorado, posso implicar com você. Ah, implicar comigo? Aiwarin assentiu seriamente. Pode ser divertido. Por que não? Maevika respondeu com um tom brincalhão. Isso deve ser o que se faz com namorados, tipo, como deveria ser. É preciso querer implicar antes de fazer isso. Então tem que ser antes de namorar, certo? Então posso ser sua namorada? Aiwarin disse com um brilho nos olhos. Hã? Maevika sentiu suas bochechas ficarem quentes de repente ao ser questionada diretamente assim. O quê? Não pensei em recusar, mas você de repente pergunta sobre isso. Então, ela se questionou se Aiwarin realmente queria se comprometer com ela ou se estava apenas brincando. Claro, se você quiser, pode fazer quando quiser. Não se pode forçar algo assim. E é mais uma vez que ela tenta evitar que Maevika se sinta desconfortável. Isso tem acontecido várias vezes. Será que ela está cansada de mim? Então, Maevika rapidamente abriu a porta e saiu do carro, esperando que Aiwarin a seguisse. Assim que elas se aproximaram da entrada, Aiwarin envolveu a cintura de Maevika com o braço, caminhando juntas, sem saber que um olhar estava observando-as de um carro próximo. Não se trata apenas do que acontece na cama. Mesmo que fiquem na mesma cama, já estão começando a se implicar e a se apaixonar mais.